Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro Sombras de Outubro, que gerou a série nova, lançamento da Netflix, O Homem das Castanhas. Então se liga aí no vídeo, vai ser mais um livro versus séries. Vamos bater um papo sobre essa série nova e sobre esse livro que eu gostei tanto. Antes de mais nada, já deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no nosso canal e me conte aqui nos comentários o que você achou da série, se você já tinha lido este livrinho aqui também, me conte tudo aqui nos comentários. Mais uma perguntinha pra vocês, vocês gostam de suspense, de thrillers nórdicos? Eu gosto muito e As Sombras de Outubro foi um dos livros que me fez despertar este meu lado tão apaixonado pela literatura nórdica. Eu li esse livro do Søren Svendstrup em 2019, no meio do ano de 2019, ele tinha sido lançado antes no Brasil, bem no comecinho do ano, com o nome O Homem das Castanhas. Depois a nova edição dele ganhou este nome aqui, As Sombras de Outubro. O que essa história vai contar? Vai contar sobre um serial killer que está solto pelas ruas de Copenhague, na Dinamarca, e lá ele faz vários crimes. Os crimes dele tem coisas bem específicas que acontecem. Um desses detalhes dos crimes dele é que ele sempre deixa um bonequinho feito de gravetos e castanhas, né? Então a cabeça, as mãozinhas, os pés desse bonequinho são presos por gravetinhos e na ponta de cada coisinha dessas existem castanhas. E ele deixa esse objeto em todo o crime que ele comete. Para cada morte tem este homenzinho lá esperando os policiais chegarem. Só que um destes homens de castanha é levado para a perícia lá e o pessoal vai analisar as impressões digitais para ver se encontra alguma pista sobre esse assassino, sobre este psicopata, mas o que eles encontram é a impressão digital da filha da primeira-ministra da Dinamarca, que está desaparecida há 1 ano. E aí surge uma grande questão. Será que ela tem algum envolvimento com essas mortes? Será que o Homem das Castanhas está com ela em seu poder? O que será que tem a ver a questão política, a questão da filha da primeira-ministra com toda a história do Homem das Castanhas e estes assassinatos que ele vem cometendo? Então essa é a tônica dessa história, a mesma tônica igualzinha a que é apresentada na série O Homem das Castanhas. A série é muito parecida com o livro, gostei disso, segue bastante as ideias apresentadas no livro e ela tem alguns adendos a mais que podem ser positivos ou não. Para quem não está ligando o nome à pessoa, o Søren Svendstrup é o mesmo responsável pela série de televisão The Killing, que fez muito sucesso, era uma das grandes séries do seu país, uma das grandes séries europeias, teve 4 temporadas, é muito boa a série, sou um grande fã, e agora ele pega o livro dele e roteiriza isso para televisão. Não tinha o livro de The Killing antes de existir a série, um outro escritor, o David Helson, faz um livro baseado nas temporadas da série televisiva. Não é isso que acontece com As Sombras de Outubro. As Sombras de Outubro saiu antes, o livro sai antes e é roteirizado depois para a televisão. Então é um trabalho muito mais bem feito em questão literária. O livro de As Sombras de Outubro é muito superior ao livro de The Killing, apesar de as duas séries terem padrões muito parecidos, assim, tem muitas coisas que acontecem em ambas. Inclusive, uma curiosidade para contar para vocês, eu estava assistindo a série O Homem das Castanhas e a minha esposa dava umas olhadas assim de vez em quando, a noturna, e eu comecei a ler o livro de The Killing, o primeiro volume da história. E aí eu não estava gostando muito do livro e fui assistir de novo a série. Comecei lá de novo da primeira temporada. A primeira cena da série The Killing é muito parecida com a primeira cena da série de O Homem das Castanhas. E a ponto de a noturna perguntar assim, nossa, tá vendo? Recomeçou aquela série que tu tinha assistido? Eu disse, não, é uma série diferente, é outra série, mas do mesmo escritor, o mesmo roteirista aí, tá participando, fez as duas séries e tal, então tem muitas semelhanças. Outras semelhanças que existem, assim, as duas histórias têm um pano de fundo de política na história, né? Então, em The Killing tem lá uma eleição, acontece algo que o principal suspeito está envolvido nessa eleição. Em As Sombras de Outubro, em O Homem das Castanhas, é a filha da primeira-ministra, uma política muito importante para o país, que está em posse desse cara aí, ou ela está envolvida de alguma forma
com os assassinatos também. Outra semelhança é que as duas histórias têm detetives, um casal de detetives, né? Um homem com uma mulher, e a mulher é uma personagem muito forte tanto em The Killing como em O Homem das Castanhas e em As Sombras de Outubro. Então são detalhes da literatura do Soren Svendstrup que são muito importantes assim, e que eu gosto bastante, apesar de serem a mesma tônica e que pode trazer um pouco de pensamento de que ele está deixando de ser original, está sendo um pouco repetitivo. Eu acho que ele consegue construir com os mesmos elementos histórias bem diferentes. A série de O Homem das Castanhas é uma série que ela apresenta também elementos diferentes do livro, mas não elementos em termos de roteiro, mas em termos de filmagem. Por quê? A série é muito mais silenciosa, assim, é uma série que não tem tantas falas, tem muitas corridas, tem muitos jump scares, assim, tá tudo quieto, e quando tu vê, tu vem um sustão, assim, na tua cara e, nossa, dá um medo tremendo, e isso é muito bem colocado na série. Tem muitos momentos onde uma pessoa tá fugindo, assim, e aí tu escuta só o barulho dos passos dela, assim, em meio a folhas, ou dentro de uma casa que tá aquele sussurrar dos passos e tudo mais. Então são a trilha não a trilha sonora, mas a parte sonora da história é muito bem construída. A parte fotográfica da história também é muito boa. A série traz uma parte fotográfica muito bonita, apesar de eu gostar de séries com mais cores. Essa é uma série nórdica, né, e normalmente países nórdicos têm aquilo de ser passar grande parte do ano ou embaixo de neve e tudo mais, e isso faz com que a imagem não seja uma imagem colorida como de uma série que se passasse no Brasil, por exemplo. Então é uma imagem mais cinzenta, mas muito bem fotografada, muito bem pegada pelas câmeras, vários ângulos que ajudam nesses sustos que tu toma, e torna a série, pelo menos na minha opinião, uma série muito assustadora, tá? Eu levei vários sustos nela, fiquei com medo durante a série. O livro não me deixou com tanto medo, o livro me fez sentir as cenas do livro, a maneira como Soren descreve as mortes, a maneira como ele descreve as cenas, tem certos detalhes do assassino, do modus operandi dele, que são extremamente sangrentos, são extremamente pesados, assim, e a literatura nórdica traz isso, né? Traz a descrição nos mínimos detalhes para mostrar que a coisa é sangrenta mesmo. Talvez por isso eu gosto tanto de Jon Nesbo, de Stieg Larsson, de Soren Svendstrup. Então é uma construção assim para te chocar, para te deixar não com medo, mas te deixa com aquele embrulho no estômago, assim, imaginando aquela cena. É muito, muito pesado. E então a tônica do livro para essa parte é uma tônica onde ele é mais descritivo, onde ele traz mais informações, porque ele quer chocar, ele quer causar sentimentos fortes em quem tá assistindo, mas não necessariamente medo. É mais um asco, assim, é mais um nojo daquela cena, mais um receio de que outro crime possa ocorrer. Na série, não. Na série eu senti que a construção do roteiro da série, ela tira um pouco dessas questões que seriam muito difíceis de serem colocadas na tela da televisão, né? Ou que ficariam muito explícitas para a televisão, apesar de ter bastante cenas bem explícitas na série, mas ela traz mais terror. Eu senti muito mais medo assistindo a série do que lendo o livro, por exemplo. Gosto demais da literatura do Soren Svendstrup, gostaria de ter mais livros dele, gostaria que ele tivesse lançado mais livros. Gostei muito da adaptação que foi feita para Netflix, tá? Achei muito legal. Talvez por ter me lembrado de The Killing, que é uma série que eu gosto tanto, por ter elementos muito parecidos, mas eu acho que principalmente porque é muito difícil de tu transportar um thriller da maneira como é As Sombras de Outubro, um livro, um thriller, um livro tão forte, com tantas questões ali a serem discutidas. Transportar isso para televisão é algo muito difícil, seja televisão ou cinema, porque tu deixa sentimentos que só um livro te traz, né? Só um livro te entrega, e é muito difícil tu passar esses sentimentos para a televisão e fazer com que a televisão entregue isso ao espectador. E eu senti isso na série, tá? Eu senti muito isso, que ela conseguiu me entregar mais ou menos as mesmas coisas que o livro. Talvez não tenha entregue um suspense tão forte, eu já sabia o final, lembrava do livro, mas acho que quem assistiu sem ler o livro tem um suspense bem bacana por trás da história, mas principalmente esse misto de sentimentos, assim, né? Ele trocou o sentimento de receio de uma página lá
lá que tu tá lendo e que tu tá com medo de ver o que vai acontecer ali, por jump scares que te deixam com medo, que te fazem sentir sustos momentâneos e diretos ali na telinha da TV, assistindo à noite. Isso é bem complicado, inclusive, mas gostei bastante. Uma das melhores adaptações literárias dos últimos tempos, tá? Eu achei assim bem positivo mesmo. Fiquei fã da série, fiquei ainda mais fã do Soren, que participou ativamente do roteiro dessa série, da filmagem e tudo mais. Não é um cara qualquer que tá participando disso, é um cara que já tinha feito uma série de 4 temporadas extremamente bem cotada, extremamente bem falada, que fez muito sucesso até ser cancelada, que é a The Killing. Então não é um cara sem experiência que tá fazendo isso. Acho até que ele escreveu o roteiro de The Killing antes de escrever As Sombras de Outubro, e aí As Sombras de Outubro vem como um livro que dá muito certo, e ele transporta isso pra televisão e fica melhor ainda. Uma das grandes séries desse ano da Netflix, tá? Achei assim, ó, muito superior a Round 6, que tá todo mundo comentando aí. Gostei demais mesmo que algumas coisas me incomodem, assim como a questão... Eu sou muito mais auditivo do que visual, né? Então eu gosto muito mais de ouvir falas, de ouvir tiros, de ouvir coisas assim, que tenha barulho o tempo todo numa série, do que ter muitos momentos de uma pessoa correndo ou prestes a levar algum susto ou prestes a morrer e tu ficar naquela tensão tremenda. Assim, isso me deixa muito mal, assim, não gosto disso. Essa série tem bastante disso, mas não tive os mesmos sentimentos que eu tenho assistindo outras séries, por exemplo, que tem essa mesma construção, assim. Senti medo, senti uma boa dose de suspense, senti um nervosismo, assim, pra saber se o final seria igual ao do livro ou não. Gostei demais mesmo, vale muito a pena. Assistam O Homem das Castanhas. Acho, inclusive, que fazia tempo que eu não fazia um livro versus série que eu faço tão bem da série assim com vocês, porque normalmente eu vejo cheio de críticas aqui pra série, mas essa série vale a pena. Se você não leu ainda As Sombras de Outubro, leia antes de assistir a série, tá? O livro voltou ao hype aí, voltou às livrarias, o pessoal da editora Suma tá colocando ele de volta à vendagem, assim, nunca parou, né? A gente encontrava, mas ele tava bem escondidinho em livrarias, e agora ele tá aparecendo novamente. Eles mandaram para os influenciadores, eu recebi um livro novamente da editora, então eles estão investindo aí, querem aproveitar o hype da série e fazem muito bem, é muito bom. Você só vai sentir coisas lendo o livro se ler ele antes de assistir a série. Se assistir a série é muito parecido tudo, então vai te causar assim a questão de vários spoilers e tudo mais. Tu não vai ter o mesmo sentimento se for ler o livro depois da série, mas se tu ler o livro antes da série, tu vai ficar mais animado ainda para ver como aquelas coisas todas que tu imaginou na tua cabeça vão se transportar para a telinha da TV, e como tu vai te sentir, quais vão ser as diferenças e tal. Leia o livro antes, leia o livro, vale muito a pena. As Sombras de Outubro, um dos melhores livros, tá, de thriller, um dos livros mais assustadores que eu já li, assim, um dos livros mais descritivos, com cenas sangrentas, assim, com cenas chocantes, com cenas fortes, e eu gosto muito disso. Eu acho assim, ó, é o meu top 5 de livros mais descritivos quanto à questão de cenas de morte, assassinato e modus operandi do assassino. É muito bom. Como, se você gosta de John Nesbo, se você gosta de Stieg Larsson, vai gostar sem dúvida nenhuma de As Sombras de Outubro, vai gostar sem dúvida nenhuma também da série O Homem das Castanhas. Leia, depois assista, depois passe aqui para me dizer o que você achou, tanto do livro quanto da série, se você concorda com as minhas opiniões. E semana que vem estamos de volta. Boa semana, boas leituras e até semana que vem.